de São Bento do UNA, Débora Almeida. Boa noite a todos, a todas. Boa noite, o secretário Dácio, a secretária Aline. Boa noite, Daniel, e a todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais, pelos meios de comunicação. É um prazer muito grande estarmos aqui novamente com vocês. Nós vamos iniciar passando para vocês o boletim da data de hoje, dia 20 de julho. Nós estamos na 30ª semana. A semana passada, que foi a 29ª semana, nós encerramos com 79 confirmações, né, um número bem superior às outras confirmações que nós tivemos nas outras semanas, mas um ponto positivo, né, de 79 confirmações que nós tivemos, nós já tivemos alguns desses que foram confirmados que já estavam com o IgG positivo e já entraram como curados. Atualmente, nós temos 429 confirmados e 325 pessoas que foram curadas. Nós temos 74 pessoas em tratamento. 3 delas estão em UTI, 14 estão internadas. E, infelizmente, né, nós tivemos, desses 429 óbitos, nós tivemos 30 óbitos confirmados por Covid-19 aqui no nosso município. Até hoje, nessa semana 30ª, né, que iniciou no último domingo, nós temos 11 casos confirmados. Esta semana, ela parece, até agora, nós temos menos casos do que na segunda-feira passada, mas a gente tem que esperar os próximos dias para a gente saber como se vai se comportar. Algumas pessoas nos perguntaram se essa elevação do número de confirmados que nós tivemos nessa 30ª semana, se seria um reflexo já da reabertura do comércio. Ainda não. O reflexo de uma semana ou de um acontecimento, ele leva em torno de 8 a 10 dias para ter um reflexo. Então, da semana passada, essas confirmações, provavelmente ainda são do São Pedro, né, das confirmações que nós tivemos, as contaminações que nós tivemos no São Pedro. Nós estamos tendo a retomada já de algumas atividades, agora iniciou a semana passada, lojas de varejo, então elas estão reabrindo, mas a gente reforça para que vocês continuem utilizando os grupos do Edcasa, né? Aqueles grupos do WhatsApp, que são administrados pela Sala do Empreendedor. Inclusive, nós já fomos notícia na Folha de São Paulo e no último sábado fomos notícia também no Globo Nordeste, como boa prática a ser replicada em outros municípios. Salões de beleza e centros de estética também já podem reabrir. Vistorias de veículos, como vocês viram, na última quarta-feira o Detran reabriu. A construção civil com 100% dos funcionários e as celebrações religiosas. Algumas já aconteceram no último final de semana. A Igreja Católica, a Diocese de Garanhuns, estará retomando no dia 2 de agosto. O município também se coloca à disposição, a gente já fez a higienização de algumas igrejas, na Igreja Assembleia de Deus, e aí a gente se coloca também à disposição, né, para ser parceiros nessa higienização desses templos. Academias e jogos de futebol, né, o secretário Dacinho está aqui e ele vai poder passar para vocês também. A Feira Livre, ela continua restrita a alimentos, né, ela ainda não foi aberta para os outros segmentos, apenas foi autorizado lojas de varejo, né, então nas lojas, mas na Feira Livre ainda não. Feira de animais ainda continuam proibidas. A Adagro, né, chamou algumas pessoas que passaram num concurso para fiscal da Adagro. E aí eles vão ser nomeados e possivelmente após essa nomeação, as feiras de animais, nos animais, elas devem voltar, né, nos municípios. Atualmente a dificuldade é porque a maioria dos funcionários da Adagro, eles estão na área de risco, né, naquele grupo de risco, maiores de 60 anos ou com alguma comorbidade. A Secretaria de Planejamento, por meio da Sala do Empreendedor, a secretária
Kelly, como também Júnior Avelino, eles vão estar passando no comércio, né, nas lojas de varejo, nos salões de beleza, também nos supermercados e também nos templos, nas igrejas, para conversar com vocês sobre os protocolos que precisam ser implementados, as medidas que serão implementadas, né, para que vocês possam adequar. A gente sabe que muitos de vocês já tomaram as providências, então a gente só vai passar, né, para orientar. E aí, na próxima semana, a gente vai estar passando com um selo, né, que vai ter um QR Code, e aí a população, né, por meio do celular, né, com o aplicativo, ela baixa lá, e aí ela pode ir respondendo aos questionamentos e avaliando a segurança sanitária daquele estabelecimento. Ela vai poder ir respondendo. As barreiras sanitárias, né, o secretário Dácio vai poder acrescentar aqui também, elas continuam, e a gente está também com um trabalho itinerante no centro da cidade. A higienização das ruas e espaços públicos, a gente continua fazendo, e agora a gente está fazendo também dos templos religiosos, a gente faz. A gente está fazendo mais testes, né? Por isso que também a gente está tendo mais confirmações. Então, a Aline vai poder passar para vocês também o quantitativo de testes que nós estamos fazendo. A gente, tanto medicamentos quanto EPIs, a gente tem quantidade suficiente, está dando para atender aos atendimentos que nós temos no nosso município. Temos pacientes no hospital, como também no hospital de campanha, né? A gente continua com o hospital de campanha e o hospital. Graças a Deus, a gente está hoje com 14 pacientes internados. Né? Nós temos 70 leitos prontos, mas graças a Deus nós estamos com 14, que continue assim. As unidades de saúde, elas estão também fazendo o atendimento desses pacientes, e aí o médico está fazendo a orientação também para a testagem, como também os médicos no atendimento no plantão. O serviço de telemedicina, ele continua à disposição da população, como também um serviço Atende em Casa, que é do governo do estado e que também está abrangendo agora o município de São Bento do Una. O uso da máscara, ele é obrigatório, né, para todas as pessoas em área de circulação, em área pública. Nós temos uma parceria com o Instituto Votorantim, que tem sido muito importante na organização dos nossos dados, na organização dos nossos protocolos. Então, nós temos um encontro de mentoria toda semana, e eles estão nos apoiando muito nessas ações que nós estamos tomando, principalmente retomada das atividades aqui no nosso município. O portal da transparência, você pode entrar no site da prefeitura, né, www.sãobentoduna.pe.gov.br. Ele ficou entre os do estado de Pernambuco, né, como referência para o Tribunal de Contas do estado de Pernambuco, e aí o secretário Dácio vai poder falar para vocês também como é que anda a questão do recurso da cultura, né, que está para chegar. Ele vem participando de algumas webconferências e aí vai poder passar para vocês. A semana que se encerrou, na semana passada, nós recebemos o recurso de 650 mil, 300 mil de uma emenda do deputado Silvio Costa Filho e 350 mil do deputado Raul Henri. As duas emendas destinadas ao custeio da saúde do nosso município. Esse valor, ele faz parte daqueles 1.900.000 que foi divulgado pelo Ministério da Saúde. O restante do recurso ainda não chegou no nosso município. Assim que chegar, a gente vai estar informando e divulgando para todos vocês. Passar agora para a secretária Aline e em seguida para o secretário Dácio. Boa noite. Mais uma semana a gente está aqui passando as informações como anda a saúde no nosso município. Até o momento, até o dia de hoje, nós realizamos 282 SWABs e 485 testes rápidos. Nós estamos fazendo, em média, 75 testes rápidos por semana. Né? Então, aí a gente está realizando mais ou menos... Hoje foram realizados 25 testes rápidos no município. E quando a gente contabiliza no final da semana, está sendo 70, 75 testes rápidos por semana. Temos um total de 429 casos, 5 altas, 3 pacientes de UTI.
e em recuperação 74. Do início da pandemia para cá, o nosso hospital, tanto o hospital municipal como o hospital de campanha, nós tivemos 207 internamentos, somando os dois hospitais do município. O nosso teleatendimento, ele já atendeu a 191 pacientes por ligação, fora mensagem de WhatsApp. Foi investido em medicações, só medicação, o valor de 148.623. Folha Covid, 80 mil. Essa folha só fala, a gente só está vendo aí os contratados para o Covid. Né? Nesse momento, o Folha Covid é só os pacientes, os profissionais que foram contratados para o Covid. E de material permanente, nós gastamos 453.619 mil. E aí, enfim, outras coisas que a gente totaliza, o total de 1 milhão de gastos, fechou hoje o total 1 milhão de gastos apenas com Covid. Esse foi o valor investido na saúde durante o período de pandemia, desde o início, em abril, até hoje, meados de julho. Então, a gente vem totalizando 1 milhão. Como Débora falou, nós recebemos semana passada esses dois valores, que foi um de 300 e um de 350 mil, totalizando 650, desculpa. E estamos ainda aguardando o restante, que acho que essa semana deve estar chegando. Esse dinheiro, ele entrou na nossa conta de custeio e nós podemos usar apenas para manutenção. Nós não podemos comprar bens duráveis com esse dinheiro. Então, o que a gente pode fazer? Nós podemos pagar folha, comprar medicamentos, comprar EPI, oxigênio, combustível, para manter os serviços, para que os serviços continuem andando. Folha de profissionais. Então, esse dinheiro ele vem destinado a isso. Todo o dinheiro que entra para a saúde, ele vem taxado. Né? A gente não pode investir como a gente quer, da forma que a gente quer. Ele vem direcionado. Então, a gente só pode gastar com aquele valor, com aquele material devido que vem taxado. Então, ele entrou como um crédito extraordinário. E a gente ainda está esperando receber o restante para totalizar o 1 milhão e 900 que a gente está aguardando. Eu acho que eu já falei tudo, vou passar para Dacinho agora e a gente vai complementando com as perguntas que vão aparecendo. Boa noite a todos, a todas, a prefeita Débora Almeida, secretária Aline. A gente vai começar falando, pessoal, sobre as nossas barreiras. Elas continuam, né? Hoje ultrapassamos a marca de 110 mil carros cadastrados, higienizados, né? Onde nessas barreiras, desde o início, nós orientamos todos os motoristas que passam. Nem sempre todos serão atendidos, porque às vezes há uma troca de turma, né? O pessoal está enchendo a bomba quando seca. E a gente sempre passa a orientação de usar máscara, sempre se higienizar álcool em gel, lavar as mãos, e também aferimos a temperatura, né, com as pistolas de temperatura, e também higienizamos todo o carro, não só os pneus, mas toda a lataria do carro. E essa nova ação, que começou na terça-feira passada, a ação itinerante de conscientização, o pessoal está nas ruas, andando pelo comércio, orientando as pessoas que só saiam de casa se realmente for necessário, mesmo com o comércio aberto, a gente só sair de casa se for realmente necessário comprar alguma coisa, né? E também a gente faz aferição de temperatura e higienização com álcool em gel. O pessoal que queira fazer isso, a gente passa com a nossa equipe, tanto pela manhã como pela tarde. Então, os pontos que a gente vê que tem mais gente, o pessoal está se acumulando, ficando junto, o pessoal vai lá, orienta, depois afere a temperatura e higieniza as mãos com álcool em gel. Isso sempre fazendo com orientação, educação, o pessoal pergunta antes, né, se pode aferir a temperatura. Então está sendo um trabalho muito bom, o pessoal está gostando, né, o pessoal, os moradores, a população elogiando. Então a gente mais uma ação que a gente criou para ajudar a população e proteger e prevenir elas durante essa pandemia. Sobre as academias e arenas que a gente tem aqui na nossa cidade, também como na zona rural a gente tem o pessoal que gosta também de bater o futebol, jogar aquela bolinha.
É assim, o que foi liberado foi o futebol profissional. Por quê? Porque eles têm toda uma capacidade técnica de fazer testes, proteger os jogadores, isolar quem tiver contaminado e esse jogador não passar para os outros. Nós aqui, no âmbito amador, que é onde a gente se encaixa, a gente não tem toda essa estrutura, né? A gente sabe que muita gente quer voltar, muita gente, os donos das arenas querem, porque pela questão financeira, outros querem voltar pelo esporte, mas a gente vai aguardar mais um pouco. Dia 25 haverá uma reunião da Federação Pernambucana com o governo do estado, e a partir daí vão tomar um norte de datas para abertura dessas arenas e, consequentemente, de outros esportes amadores com as suas práticas. Clubes também foram autorizados, mas não aqui na nossa região. Lá na região metropolitana e Zona da Mata. Clubes que eu falo são clubes que tenham piscinas, esportes individuais, que são prática de atletismo, lutas, tênis de mesa. E em relação às arenas, o pessoal ainda liga perguntando quando será. A gente não tem uma data específica. A gente só sabe que após o dia 25, após uma reunião da Federação Pernambucana junto com o governo do estado, vão nortear datas para a gente passar para a gente poder passar para vocês. Em relação a academias, tanto academias da cidade, academias que são livres e academias particulares, a gente entrou em contato tanto com o governo do estado como com o CREF, que é o Conselho Regional de Educação Física. Falamos com os diretores e também com o superintendente do Conselho Regional de Educação Física, onde ele passou a orientação que devemos seguir o governo do estado, que é, aqui na nossa região ainda, não foi autorizada a abertura de academias. Infelizmente, a gente tem que aguardar, pois a gente segue a linha do governo do estado nos protocolos, e o Conselho Regional de Educação Física também nos orientou para a gente seguir. Então, nós, a prefeita Débora Almeida, passamos já as informações para os donos de academias, né? E para vocês da população a gente está passando também agora, outros a gente já informou. Então a gente vai aguardar também. Não tem data específica ainda, né? Não tem nada específico ainda. É aguardar o governo do estado, os protocolos que ele, para a nossa região aqui, ele deve mandar e a gente seguir. Mas é isso aí, a gente tentou falar um pouco sobre a lei Aldir Blanc, também, Débora, que você pontuou, e a gente deixar o pessoal ciente do seguinte: nosso cadastro, ele não tem limite de data, até porque a gente está todo dia tendo uma reunião ou então uma conversa com o governo do estado, com o pessoal da Secretaria de Cultura do estado, nos orientando como será. Lembrando que o mais importante, a verba ainda não saiu lá do governo federal, destinada aos estados e municípios. A lei foi sancionada, mas alguns trâmites ainda estão acontecendo, né? As partes que serão beneficiadas ainda podem ficar tranquilos, porque a verba ainda não chegou para a gente distribuir, e a gente criou esse cadastro municipal para que facilite na hora da filtragem. Existem alguns pontos na lei e alguns têm direito e outros não. Então, através desse cadastro, a gente encaminha para o governo do estado, né? Ele vai mandar algum link de volta para o pessoal se cadastrar, e a partir daí são orientados. Então, qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição lá na Secretaria de Cultura ou através da assessoria, que encaminha para a gente e a gente esclarece. Pronto, Daniel. Vamos para as perguntas? Vamos para as perguntas. Vamos começar com as perguntas enviadas por Paulo Muniz, do blog Abedudo. Há uma exigência para que os municípios criem um órgão com CNPJ próprio para receber o recurso para o setor cultural? Como está essa providência? Paulo, primeiro eu quero lhe agradecer, né, sua participação em todas as coletivas, né, todas as segundas-feiras. Agradecer muito você, quanto a todos que fazem o seu blog. Como o Dacinho falou agora há pouco, a lei Aldir Blanc, ela tem a previsão de encaminhar um recurso para os municípios. O governo do estado, ele vem fazendo algumas videoconferências, né, com os gestores municipais. Não é necessário que se crie o fundo, né, o Fundo Municipal de Cultura com o CNPJ.
é importante que você tenha um Conselho Municipal de Cultura. Aqui no nosso município, nós temos o Conselho Municipal de Cultura, inclusive até antes da pandemia, eles tomaram posse, e aí eles já estão, junto com o secretário Dácio, vendo isso, e é importante um conselho, porque o conselho vai validar, né, as ações e os projetos, né, que serão contemplados, né, e alguns editais serão lançados, né. Dácio pode até complementar a resposta, né, que ele vem participando das videoconferências, Dácio. Isso, não é uma prerrogativa, né, você ter um Fundo Municipal de Cultura para poder receber essa verba. A prerrogativa, uma das prerrogativas é ter o Conselho Municipal de Cultura, né, e a partir daí você norteia as ações que serão feitas, né. Nosso conselho, o pessoal é muito ativo, sempre que a gente propõe lá no grupo algumas ações, o pessoal sempre está antenado, sempre quando eles têm dúvida também a gente mostra, então a gente vai passar para vocês sim as informações, mas lembrando que não é necessário ter o Fundo Municipal de Cultura receber a verba. Nós da Secretaria estamos locados da Secretaria de Finanças, então a verba vem direto para a Secretaria de Finanças com destino a esses pagamentos. Mais uma pergunta do Paulo Muniz, do Abelhudo. Com relação ao hospital de campanha, seus está aquém do que foi estimado. Já há um prazo para desmobilizá-lo? Paulo, desde o início, quando nós organizamos os leitos, né, estruturamos tanto o hospital municipal quanto o hospital de campanha, desde o início a gente sempre dizia, a gente está se preparando para o pior, esperando que ele não aconteça. Hoje nós temos 70 leitos, né, que estão prontos, existindo uma necessidade, né, que a gente espera que não aconteça, eles estão prontos para servir e atender a população do nosso município. Atualmente nós estamos com 14 leitos. A gente ainda não sabe e não tem previsão de quando a gente vai poder desativar o hospital de campanha. A gente está tendo agora, né, nessa última semana, nós tivemos um maior número de confirmações, como eu falei. Desde o início da pandemia, a semana que nós confirmamos mais casos foi uma semana onde nós confirmamos 58 casos. E a semana passada nós confirmamos 79 casos. É claro que agora a gente está testando mais, né? Então, com certeza a gente vai ter mais confirmações. Mas graças a Deus, né, as confirmações que nós estamos tendo são casos mais leves, né, com tratamento domiciliar, mas a gente não pode ainda estar desativando o hospital de campanha ainda não, Paulo, apesar da gente estar com a retomada das atividades, então você tem também um reflexo de tudo isso, então você vai monitorando, você vai acompanhando. Vamos aguardar mais um pouco, vamos ver como vai se comportar com a abertura do comércio, a gente tem um reflexo do comércio, eu acredito que de hoje a 15, de hoje a 8, a gente já vai poder dizer mais ou menos a vocês como foi o reflexo da abertura do comércio, e aí depois a gente vai ter a abertura das outras atividades também, como o Dacinho falou aqui, academias, né, e restaurantes e bares, né, que já estão, se eu não me engano, na 6ª fase. Atualmente a gente está na 4ª fase, né, restaurantes, bares e academias e esses outros, eles estão numa fase mais adiantada. Então vamos vendo esse reflexo com a abertura e a retomada das atividades e vamos ver como vai se comportar. Por enquanto a gente ainda não tem uma previsão, Paulo, de quando a gente vai estar fechando o hospital de campanha. Mais uma pergunta do Paulo Muniz, do blog Abelhudo. Como está a distribuição da merenda com os alunos das escolas municipais? Nós estamos fazendo a entrega das cestas alimentação. Como foi que nós fizemos o mapeamento dessas famílias? São 1.820 famílias, né? Os beneficiários, o nome delas está no portal da transparência. Nós fomos no cadastro do CadÚnico, e lá nós vimos as famílias que são de baixa renda. Então, foram 1.820 famílias, né? Ou seja, com certeza a gente está contemplando mais alunos do que 1.800, cerca, acho que 4.000 e poucos alunos, porque nós temos famílias que têm mais de um aluno, e aí essas famílias, elas estão recebendo uma cesta alimentação que é montada com alimentos conforme a base nutricional, né, que é feita pela nutricionista,
do município, e aí é feita a entrega, uma cesta dessa por mês. Nós fazemos a entrega nas escolas, as escolas fazem as entregas aos pais. A gente já está organizando, Paulo, para fazer a próxima entrega da cesta alimentação aqui agora do mês de agosto. Acho que de julho nós já fizemos a entrega, a gente está fazendo, já organizando para fazer a entrega da de agosto. A gente ainda não sabe quando as aulas vão retomar, então a gente já está fazendo essa programação para a entrega das cestas já no mês de agosto novamente. Muito bem. Passaremos agora para as perguntas de Risângela Espíndola, da TV Diário de São Bento do Una. O governo de Pernambuco comunicou que as cidades do Agreste e do Sertão do Estado permanecerão na etapa 4 do plano de convivência com a Covid-19. Em relação à Feira Livre de São Bento do Una, haverá alguma mudança? Quero agradecer, Risângela, a todos que fazem a TV Diário. Né? Risângela sempre faz uma transmissão aos sábados, né, da Feira Livre. E ela sempre acompanha, vê como é o movimento, e você de casa também pode ver como é que está a feira, né, acompanhar também da sua própria casa a transmissão que ela faz. Risângela, a Feira Livre ela continua restrita a alimentos, ainda não estão autorizados os bancos por exemplo, de confecção, de eletrodomésticos, de utensílios para casa, aqueles outros bancos, eles ainda não estão autorizados. Está autorizado apenas, né, os bancos de alimentos. A feira de animais, também a gente está aguardando uma liberação por parte da Adagro, que eu acredito que vai acontecer após a nomeação e posse desses novos fiscais. Importante falar aqui também, Risângela, que o município não está fazendo a cobrança da taxa, né, da taxa de funcionamento daqueles bancos na feira. Enquanto a gente estiver funcionando dessa forma, inclusive tem o distanciamento, os bancos não estão naqueles locais que era normalmente onde eles ficavam, então a gente não está fazendo a cobrança da taxa. Então a gente ainda não tem a previsão de quando está voltando às feiras, até porque a gente tem que organizar também a feira para que quando volte também esses outros bancos, se fique um distanciamento para que as pessoas não fiquem andando muito próximas uma da outra. Mais uma pergunta de Risângela Espíndola, da TV Diário de São Bento do Una. Os grupos de WhatsApp de casa de São Bento do Una têm sido destaque na mídia nacional. Recentemente, a Folha de São Paulo e a Rede Globo destacaram essa iniciativa como boas práticas que têm ajudado os comerciantes e clientes durante essa pandemia. Como a prefeita tem recebido esse reconhecimento nacional? Risângela, os grupos de casa nós criamos logo na primeira semana, né, quando o comércio fechou e aí existia a necessidade da população ficar em casa e os agentes de desenvolvimento, tanto Avelino quanto Léo Bernardo, eles disseram, vamos criar com os grupos de WhatsApp. E aí nós criamos os grupos de WhatsApp. No início deu um certo trabalho, né, até as pessoas entenderem qual era o sentido realmente dos grupos. Então a gente foi organizando as postagens. Depois nós colocamos dentro dos grupos do WhatsApp a inteligência artificial com Oi Otávio, né, que facilitou ainda mais a procura, porque aí quando você organiza, basta você colocar lá Oi Otávio, e aí ele já apresenta para você o que é que você está procurando, o que é que você quer se informar. Aí ele já coloca lá as opções para você de estabelecimentos comerciais, de informações de notícias, informações de saúde. Então, tudo ali dentro do grupo de casa. É um trabalho que nós fizemos, né, que ele custou a organização, a criatividade, mas um custo financeiro para o município, ele não custou esse custo financeiro. Então, ele é de ótima, uma boa prática para ser replicado em todos os municípios, né? Tanto que Caruaru, né, Caruaru, a prefeita Raquel, copiou a nossa ideia, só que lá ela já fez já com um aplicativo, né, ela fez um aplicativo todinho, mas o da gente, a gente utilizou, né, com o WhatsApp, e eu acredito que foi muito bom mesmo, tanto que você pode gravar no seu celular o telefone do Oi Otávio, mesmo que você não esteja nos grupos de WhatsApp, você pode mandar uma mensagem para o Oi Otávio, né,
como se você estivesse mandando uma mensagem para uma pessoa, e lá você vai ter essas informações. Então, foi muito importante, né, tanto para os empreendedores, quanto para as pessoas que precisavam, os consumidores que precisavam comprar. Então, o Edcasa fez esse encontro entre os empreendedores e os consumidores, e foi muito importante. E aqui eu quero agradecer, né, a todos os empreendedores, a todos os comerciantes, né, a todos vocês, né, empreendedores, mesmo que você já não tinha um comércio, se você sabia fazer alguma coisa, você queria apresentar o seu serviço ali. Então, quero agradecer pela confiança que vocês depositaram na ferramenta, nos grupos de WhatsApp, como também a vocês, consumidores, né, que utilizam, que são usuários do serviço. Muito obrigada, como também a Léo, a Avelino, a todos que fazem a Sala do Empreendedor também, que ficam monitorando também os grupos do Edcasa. Então, a gente, apesar do comércio estar reabrindo, né, retomando suas atividades, mas os grupos, eles continuam ativos, e vocês, até a gente estimula para que vocês continuem utilizando os grupos do Edcasa. Solicita informação, você consegue o contato ali, você manda uma mensagem, a pessoa já manda foto de mercadorias, já apresenta o serviço dela, a mercadoria dela para você, e aí você já pode fazer a compra e ela faz a entrega em casa. O Edcasa também foi muito importante na organização, quando naquela fase inicial, né, foi proibido o serviço de mototáxi, né, o transporte de passageiros nas motos. E aí foi muito importante também, porque os mototaxistas, né, puderam fazer as entregas das mercadorias e dos serviços que eram comercializados nos grupos do Edcasa. Última pergunta da Rosângela Espíndola, da TV Diário de São Betuna. Tem alguma novidade sobre a abertura das escolas e a retomada das aulas presenciais? A retomada das aulas, Rosângela, é um grande debate, né, que está acontecendo, bem difícil, né? A gente está vendo uma pressão em Recife das escolas particulares, né, pela abertura, pela retomada das aulas. A gente está vendo muito isso por parte das escolas particulares. O governo do estado está montando um plano de retomada dessas atividades. O governo municipal, a gente está montando um plano também, né, pensando e vendo como é que a gente pode estar retomando. Mas as aulas, né, aqui no nosso município, elas só serão retomadas, né, quando a gente tiver a certeza, né, que a gente vai estar garantindo a segurança e a saúde dos nossos alunos, dos nossos estudantes, dos nossos profissionais, como também de seus familiares. Então, a gente ainda não tem uma previsão, a gente vem planejando, agora o plano que a gente está organizando é se, né, a gente teria condições de ter uma retomada das aulas para os alunos do 5º ano e do 9º ano. Então, isso a gente está fazendo um mapeamento, não tem nada certo, é apenas um mapeamento para a gente ver uma estratégia, se teria condição ou não. Hoje, estava na pauta do Congresso Nacional a aprovação do Fundeb, né, do novo Fundeb. Né, vocês que estão nos ouvindo, o Fundeb, como ele está previsto na Constituição, ele acaba dia 31 de dezembro de 2020. Se esse Fundeb ele não for renovado, e nós não tivermos um Fundeb, né, um novo Fundeb, a partir do dia 1º de janeiro, né, os municípios não estarão recebendo o recurso, né, para a manutenção da educação básica em seus municípios, né, o ensino fundamental. Então, dificilmente os municípios terão escolas e terão como funcionar a educação. Então, quero aqui reforçar, né, uma pauta que, inclusive, é fora do Covid-19, mas eu queria muito reforçar aqui a todos vocês que estão nos ouvindo, para que nós possamos acompanhar e fazer pressão em nossos deputados, em nossos parlamentares, né, acompanhar como cidadão, como cidadã, essa votação no Congresso Nacional. É de fundamental importância que o novo Fundeb ele seja aprovado para que as escolas, né, elas possam estar funcionando em 2021. Passaremos agora para perguntas do Guilherme Aguiar, do blog Fala PE. Chegou ao nosso conhecimento que um bar conhecido na cidade estaria funcionando no dia de ontem. Vocês tomaram conhecimento? Existe punição para quem descumpre as determinações do Estado?
Paula Aguiar, Daniel. Guilherme Aguiar, do blog Guilherme Aguiar. Guilherme, né, quero agradecer sua participação sempre em todas as coletivas, né, como também a todos que fazem o seu blog. Todos esses bares, né, que são reincidentes, eles sabem que não podem funcionar. Então, todos esses bares, nós tomamos conhecimento, todos eles, nós informamos ao Ministério Público por meio de um ofício, encaminhamos um novo ofício para o Ministério Público, perguntando sobre as providências que foram tomadas, né? A parte do município, o município fez, né? Foi lá, né? Comunicou, fechou, e aí depois ele foi, reincidiu e reabriu, né? Então ele passa a cometer um crime. Então nós encaminhamos para o Ministério Público e estamos aguardando um posicionamento do Ministério Público quanto à abertura desses bares, né? Que normalmente quando você chega num bar desse, ninguém está usando máscara, existe compartilhamento, né, de utensílios, compartilhamento de tira-gosto, então existe um risco muito grande. A gente pede a consciência das pessoas, o bar pode estar lá aberto, mas não vá, né? Não vá, porque você está colocando em risco a sua vida e a vida da sua família, né? Então fica a consciência, a gente, inclusive eu vou estar reencaminhando um ofício para o Ministério Público, reforçando novamente sobre a reabertura indevida desses bares. Mais uma pergunta do Guilherme Aguiar, do blog Fala PF. Soubemos também que alguns feirantes que não trabalham com os chamados produtos essenciais tentaram voltar a trabalhar no último sábado. O que foi orientado aos mesmos, já que alguns deles são de outras cidades? Eles, na verdade, Guilherme, nós realmente recebemos no último sábado alguns feirantes de outros municípios que eles sabiam, né? Eles já sabiam que continuava restrito a alimentos, porque eles sabem que em todas as feiras aqui do Agreste, elas ainda estão restritas a alimentos. Mas eles vieram para ver se colava, né? Vieram para ver se colava e se poderiam ficar. E aí, infelizmente, a gente disse a eles que eles ainda não podem estar retornando. Assim que eles puderem retornar, o responsável pela feira, o fiscal responsável pela feira, tem um contato de cada um deles, vai estar entrando em contato para que eles possam estar retornando. Mas, por enquanto, né, a Feira Livre ela está restrita a alimentos, né, a venda de gêneros alimentícios. Pergunta agora do Evandro Lira, blog secretário do Povo e TV Samburá. Tem previsão para que São Bento do Una avance no plano de convivência proposto pelo governo do estado? Evandro, um grande abraço, né, para Evandro, para todos da TV Samburá, né, que sempre participa. Evandro, a gente espera, né, que a semana agora, nessa 30ª semana que a gente está vivenciando, e a próxima semana, elas são muito decisivas, entendeu? Na abertura do comércio, vamos monitorar. Eu acredito que no próximo domingo, o governador ele sempre faz um monitoramento dessa região, o governo do estado e o comitê de crise estadual, ele faz sempre um monitoramento no domingo. E aí o que é que ele olha? Ele olha os casos que foram confirmados durante a semana, ele olha a procura e a necessidade de internamento em leitos de retaguarda, que são leitos de internamento, por exemplo, aqui nos hospitais municipais daqui, e eles olham também a procura e a necessidade de leitos de UTI. Então, quando eles olham essa balança, eles colocam esses números, então eles vão vendo se pode se avançar ou não para a próxima fase. Eu acredito, né? Eu não posso dizer que vai acontecer, mas eu acredito que dando tudo certo na semana que a gente está e na próxima semana, pode ser que ele já se programe para daqui a 15 dias, né, estarem retornando ou a gente está sendo incluído na 6ª fase, né, que é a que Recife está vivendo hoje. É importante que a gente fale que Recife, a região metropolitana, eles avançaram, eles tiveram os casos de contaminação primeiro do que nós, então eles estão com algumas semanas à frente do que a gente, então por isso que eles avançaram mais do que o interior, né? Os casos eles começaram a entrar no interior há algumas semanas, então eu acredito, né,
se tudo der certo, eu acredito que daqui a 15 dias, eu acredito que a gente possa estar entrando na fase que Recife entrou hoje. Né? Vamos torcer, a gente precisa da colaboração da população, seguindo as orientações para que a gente possa estar avançando. Muito bem, perguntas agora de César Silva, do blog Bastidores da Notícia. Pergunta para Dácio Filho. Existe algum projeto que beneficia artistas que fazem parte da cultura do município, que podem ser beneficiados com lives, por exemplo? César, boa noite. Eu creio que não. A gente não tem esse projeto, porque a live ela é uma coisa nova, que surgiu agora, né? Então, dentre essas características, o município não atende esses requisitos de live ou outro tipo que seja semelhante, mas a gente tem, o nosso conselho tem alguns projetos que funcionam, a gente teve agora com o São João itinerante, né, para ajudar na questão da população e a banda não ficar parada, mas com live não. E é importante falar, César, que inclusive tem algumas determinações, né, recomendações do Tribunal de Contas, né, impedindo alguns desses investimentos. O que nós vamos ter, né, é exatamente esse recurso que vem da lei Aldir Blanc, né, que aí vai ter o auxílio emergencial para os artistas, né, e aí também tem a promoção de alguns eventos culturais. Também são feitos editais, as pessoas vão se inscrever, e alguns projetos culturais, eles poderão ser contemplados com esse recurso também. Então, a gente está se planejando, está se organizando, e esses projetos que serão contemplados, eles serão validados também, as propostas serão validadas pelo Conselho Municipal de Cultura. Mais uma do César Silva, Bastidores da Notícia. Débora, diante de todas as polêmicas sobre a cloroquina, o Hospital de Campanha ainda faz uso desses medicamentos? César, nós temos aqui no nosso município, né, lá no Hospital Municipal, vários tipos de antibióticos. Né? Nós temos a azitromicina, né? Nós temos a ivermectina, que não é um antibiótico, mas nós temos também, e aí nós temos outros antibióticos, dentre eles a cloroquina, hidroxicloroquina, como também outros antibióticos também, acho que é dexmetasona, né, Aline? Também tem outros antibióticos que normalmente são utilizados em quadros de pneumonia. Então, nós temos todos esses medicamentos, esses antibióticos no hospital municipal, e eles são utilizados conforme, né, a orientação médica, né? Os nossos pacientes, eles são acompanhados, né, que fazem a evolução daqueles pacientes que estão no internamento, eles são acompanhados diretamente, e aí os antibióticos, os medicamentos, eles são prescritos conforme a orientação médica e o quadro clínico de cada um desses pacientes. Então, conforme cada uma dessas indicações que o médico faz. Eu, como não sou médica, né, eu como gestora pública, nós fazemos o quê? Nós fazemos a aquisição desses medicamentos e deixamos que os profissionais médicos, né, que estão, né, que fizeram medicina, que estudaram, que estão se profissionalizando a cada dia, né, eles estão atentos a todos esses estudos, né, o que vem dando certo em um canto, o que vem dando certo com o paciente, então eles vão fazendo também esse estudo diário, né, do que vem dando certo, e a gente tem à disposição lá no Hospital Municipal para que eles possam utilizar conforme a orientação e o caso de cada um desses pacientes. Mais uma pergunta do César Silva, do Bastidores da Notícia. Débora, os números de casos só aumentam no estado e no município, em especial a região do Agreste. Essa reabertura do comércio não afetará o sistema de saúde lá mais na frente, já que a OMS afirma que foi cedo demais para a reabertura? É o seguinte, César, a gente vem olhando muito isso, a gente vem monitorando, os números de confirmações, eles vão aumentando, mas quando a gente olha um boletim, inclusive nós fizemos alterações no nosso boletim, você pode verificar o seguinte, você tem que olhar
a quantidade de confirmações, mas você olhar também, né, quantos nós já temos de curados. Porque, por exemplo, nós temos hoje, até hoje, no nosso município, 429 confirmações. Nós temos 325 pessoas que foram curadas, que estão curadas. Nós temos atualmente em tratamento 74 pessoas. Então, é esse universo das pessoas que estão em tratamento, né, que nós devemos monitorar, né, e acompanhar, como também acompanhar, né, como estão esses 74. Lembra que a gente falava muito no início, das pessoas que estão em tratamento, cerca de 20% vão necessitar de internamento. E aí você vê, nós temos 74 pessoas em tratamento no município, e nós temos 3 em UTI e 14 internados. É exatamente aquele cálculo que a gente fez inicialmente. Então, a gente vê que vem exatamente conforme o que a gente vinha planejando. Mas é importante sim, César, essa sua pontuação que você diz, cada fase, né, para a gente avançar, cada fase, a gente tem que ir acompanhando isso. Né? Então, a gente tem que ver se não tem mais casos graves, se os casos estão mais leves. Então, atualmente, nós temos 74 pessoas em tratamento. Na semana passada, hoje está com 8 dias, na nossa entrevista, nós tínhamos 354 pessoas que tinham sido confirmadas. E nós tínhamos em tratamento 74 pessoas. Então, você vê, nós tínhamos 354 casos e nós tínhamos em tratamento, hoje está com 8 dias, 74 pessoas. Hoje nós temos 429 confirmações e 74 em tratamento. Né? Por que se mantém 74? Porque alguns, né, já foram curados. Na semana passada, nós tínhamos 252 pessoas que tinham sido curadas. Já hoje, nós temos 325 pessoas que foram curadas. Então, a gente vem monitorando, César, tudo isso. A gente tem um comitê de crise que a gente se reúne toda segunda-feira. Toda sexta-feira, no final da semana, a gente tem também reunião do grupo de retomada das atividades, como também do grupo de saúde, onde a gente avalia esses dados. E aí temos a reunião também com a nossa consultoria, né, do Instituto Votorantim, que vem nos apoiando também, e a gente vê que a gente está com as coisas, está equilibrado, né, mas a gente tem que monitorar, a gente não pode descuidar. Então, hoje, com os dados que a gente está, eu acredito que São Bento do Una, né, se durante essa semana a gente não tiver um reflexo negativo da abertura dos comércios, eu acredito que daqui a 15 dias, se o restante do Agreste se comportar como a gente está vendo hoje o cenário de São Bento, eu estou falando do cenário hoje, né, é importante que a gente fale, eu estou falando do cenário hoje, né, se o restante do Agreste se comportar como São Bento se comportou, né, bem assim, então eu acredito que daqui a 15 dias poderia estar avançando para a próxima fase. Mas eu estou dizendo isso hoje, e ninguém vai dizer assim, a prefeita mentiu. Não, eu estou fazendo assim, uma projeção conforme os dados que nós temos hoje. Passamos agora para as perguntas de Naldinho Oliveira, da TV SB Una. Como a população vem contribuindo com as medidas da Prefeitura em combate ao Covid-19? Naldinho, a gente vê, né, que tem uma parte da população, quero aqui agradecer também a você, todos que fazem a TV SB Una, César Silva também, muito obrigada, né, pela participação, que vocês sempre estão presentes. Naldinho, a gente vê que uma parte da população, ela vem, né, seguindo as orientações, né, com os cuidados. A gente já vê muitas pessoas utilizando a máscara, né. Hoje eu fui ao laboratório fazer um exame, e aí eu já vi, né, as mães colocando a máscara nas crianças também, né, que antes a gente já não estava vendo, agora a gente já está vendo que já está tendo esse cuidado também com as crianças. A gente vê, né, também a participação e a colaboração dos comerciantes, né, dos donos de lojas, dos donos de supermercados, a gente vê também a colaboração de todos. E a gente vê também as pessoas pedindo a mercadoria, né, pelos grupos do É de Casa, ficando em casa, só saindo quando é necessário. Infelizmente, a gente ainda vê um grupo, né, um grupo que acha que é besteira,
que acha que não vai pegar, né, que acha que isso é besteira, que é uma gripezinha, que se pegar não tem problema, que ele é super saudável, né, não tá, né, a gente vê ainda, infelizmente, um grupo que acha isso e que não toma as medidas que são necessárias, mas essa é uma minoria, ainda bem. Mais uma pergunta do Naldinho Oliveira, do TVSB-UNA. Se a abertura do comércio refletir em um aumento de casos, a prefeitura poderá voltar a fechar os estabelecimentos? Naldinho, essa semana que a gente está agora, ela é determinante para a gente poder ver, né, como é que vão ter os dados. A gente tem 8 dias que o comércio abriu, então a partir de quarta-feira vamos todo mundo ficar muito atentos ao boletim, porque dá exatamente 10 dias da abertura do comércio. Então, a partir de quarta-feira é muito importante todo mundo ficar muito atento. Naldinho, o que aconteceu em alguns lugares onde eles avançaram numa fase, e aí teve um acréscimo no número de contaminados e um acréscimo na procura e na necessidade de leitos de UTI, né, as pessoas retroagiram, como, por exemplo, Petrolina. Petrolina avançou, né, em algumas fases, até mais do que o que estava previsto no governo do estado. Ele sentiu que tinha um maior número de contaminados e a necessidade de leitos de UTI, né, os leitos de UTI estavam ficando escassos, então ele foi e deu um passo atrás. Então, pode acontecer isso no Agreste, pode acontecer isso em São Bento. Então, vamos acompanhar, vamos ficar atentos. Os boletins, a partir da próxima quarta-feira, eles já vão refletir essa reabertura do comércio. Então, vamos acompanhar para a gente ver. Última pergunta do Naldinho Oliveira, da TVSB-UNA. Como bem sabemos, existem os casos chamados de falso negativo, quando o teste não consegue detectar o vírus. Já aconteceu algum caso aqui em São Bento do Una de um falso positivo, no caso contrário? Aline, se você puder responder essa. Não, até o momento não. Nós tivemos um falso negativo, né, que aí depois a gente repetiu o exame e a gente confirmou o caso positivo, mas um falso positivo ainda não, né? Muito bem. Sem mais perguntas da imprensa, passaremos agora para as participações pelas redes sociais, tanto da Prefeitura de São Bento do Una, quanto dos blogs e meios de comunicação parceiros que retransmitem essa coletiva. Primeira pergunta é da Silvia Santos, pelo YouTube da Prefeitura de São Bento do Una. Boa noite. Uma pessoa que teve contato com outra pessoa que testou positivo, a partir de quando poderá sentir algum sintoma? Normalmente, né, Aline, ela pode não sentir sintomas, ela pode ser assintomática e não ter nenhum sintoma, mas normalmente quem tem sintomas tem a partir mais ou menos do 5º dia, 4º dia, né, Aline? A partir do 5º dia, a pessoa já começa a apresentar, que pode apresentar até 10 dias também de sintomas, quando teve contato com alguém positivo. Rian Silva, pelo Facebook da TV Diário de São Bento do Una. E as aulas, tem previsão de retorno? Rian, acredito que Rian é lá da Vila do Espírito Santo, né, um excelente aluno. Rian, infelizmente a gente ainda não tem uma previsão de quando estaremos retomando as aulas. A gente está preparando um planejamento, eu não lembro qual é o ano que você faz, mas nós estamos preparando, né, um planejamento para ver se a gente teria condições, né, de retomar com as aulas do 5º e do 9º ano, né, um planejamento. Né, isso aí não é nada certo, é um planejamento para a gente ver como é que poderia fazer, como é que poderia adequar as escolas, né, tem todo um estudo que está sendo feito, mas infelizmente, Rian, a gente ainda não sabe quando as aulas estarão retomando. Paula Lima, pelo Facebook da TVSB Una. Boa noite, gostaria de saber a respeito da abertura dos bares. Paula, a abertura dos bares e restaurantes, né, eles estão contemplados na 6ª fase. Recife abriu hoje,
né? Então, Recife está abrindo hoje. Eu acho que Recife vai ser muito o reflexo dos protocolos que foram, né, dos protocolos que serão adequados, né, que estão sendo tomados. Se surtir efeito e não tiver tanto reflexo no aumento de casos, então, com o cenário de hoje que a gente está vendo aqui, se a gente também não tiver um aumento do número de casos, com a abertura do comércio, né, que abriu agora, lojas, salões de beleza, né, se a gente não tiver esse aumento, e também com os templos, né, com a abertura das celebrações religiosas, com a participação das pessoas, eu acredito que daqui a 15 dias, 3 semanas, né, que a gente talvez possa estar avançando para a 6ª fase, onde tem a abertura dos restaurantes e dos bares. Agora, é importante falar, quando acontecer essa abertura, ela não vai ser mais igual como era, né? Então, numa mesa não pode ficar mais aquela mesma quantidade de gente que ficava, né, um em cima do outro. Então, vão ser tomadas medidas e protocolos sanitários, né, de distanciamento social, quantitativo de pessoas, né, eles vão prezar muito também por mesas ao ar livre. Então, tem tudo é feito assim com muita organização também. Então, eu acredito que quando eles forem para liberar, eles vão, acho que até uma semana antes, para que os estabelecimentos eles vão anunciar, né, uma semana antes, para que os estabelecimentos possam estar se adequando, né? Vocês vão ter que, quem tem bar, quem tem restaurante, quem tem lanchonete, vai ter que se adequar a esses protocolos para poder funcionar. Então, eles devem, com certeza, estar anunciando com antecedência. A mesma coisa, as academias, elas já pegaram os protocolos, né, das academias lá de Recife, e aí elas vão ter que também se organizar para poder estar funcionando. Pronto, essa era uma pergunta, acabou de contemplar uma pergunta que chegou agora de Hugo Leonardo, pelo Facebook da Prefeitura, que perguntava também pela previsão de reabertura das academias. Isso, as academias, elas também estão na 6ª fase, onde estão também os bares e restaurantes. Em Recife, como eles avançaram mais do que o Agreste, né, e o Sertão, eles já abriram hoje, né, já tomaram todas aquelas medidas. Aqui ainda não foi autorizado, né, aqui no Agreste ainda não foi autorizado. Então, vamos acompanhar essa semana também em Recife. É muito importante a gente ficar observando, porque com a abertura, se abrir as academias, né, se abrir os bares, se abrir os restaurantes, e não tiver uma elevação, né, um aumento no número de confirmações e de procuras de leitos de UTI na capital, é sinal que os protocolos, né, estão adequados e eles podem ser replicados em outras localidades. Então, vamos sim procurar também ver como é que está acontecendo lá e ver se vai ter esse aumento ou não. Luana Pereira, pelo Facebook da Prefeitura de São Bento do Una. De todos esses casos confirmados, existem crianças doentes com Covid-19? Luana, temos sim, né, Aline? Se eu não me engano, acho que 6 crianças, né, que tiveram. Uns 5 ou 6 crianças. Mas, assim, os sintomas delas foram leves, né? Não precisou de internamento, apenas a medicação e acompanhamento na atenção básica. Foi muito tranquilo nas crianças que testaram positivo. E normalmente elas foram contaminadas por algum adulto, né, que residia na mesma casa, né? Muito bem. Pergunta de Edgo Alves pelo Facebook da TV Diário de São Bento do Una. Boa noite. Tendo em vista as proibições em relação ao esporte amador, é visível nos sítios e até próximo da rua os jogos acontecendo normalmente. Por que não colocaram a equipe da Prefeitura para ficar fiscalizando e inibindo essas aglomerações? O ROMU, né, que é o carro da Ronda Municipal ele faz essa ronda. Quando tem aglomeração, né, ele vai lá. E aí é importante que a população também, quando veja uma aglomeração dessa, ela informe a polícia, para que a polícia possa estar indo lá, né, e que não aconteça esse jogo de futebol, que como o Dacinho falou, o secretário Dácio falou, esses jogos amadores, eles ainda não foram autorizados, né, e existe um risco muito grande de contaminação, né, então a gente pede também a colaboração da população, porque a partir do momento que você vai ali, naquele jogo, você pode estar encontrando com alguém que está contaminado, você está colocando a sua vida em risco, né, e também a da sua família.
Última pergunta aqui das redes sociais, enviada pelo Pedro Carreteiro, pelo Facebook da TV Diário de São Bento do Una. Quando uma pessoa da família apresenta sintomas da Covid-19, deve fazer o quê? Pedro, quando alguém da família, né, alguém de sua família, né, apresentou sintomas, ela pode telefonar, né, para o telemedicina. Eu vou pedir a Naldinho para colocar aí na tela o número de WhatsApp. Ele pode tanto telefonar quanto ele pode estar mandando uma mensagem no telemedicina, como ele também pode entrar no Atende em Casa, né, e aí está respondendo o questionário, e um profissional médico também vai estar entrando em contato com ele. Ele pode estar procurando, né, a tela aqui, ó, o telefone 9538-6264, né, 9538-6264. Esse é o número da telemedicina. Então, você pode ligar de 8 da manhã a 8 horas da noite, um profissional de saúde vai atender. Você pode também mandar mensagem de WhatsApp. Se você não quiser telefonar, você pode mandar também uma mensagem de WhatsApp, e aí um profissional vai estar atendendo. E aí tem também o www.atendeemcasa.pe.gov.br, onde você entra, você se identifica com seu CPF, você responde alguns questionários dizendo os sintomas que você está sentindo, e aí um profissional médico vai também lhe orientar, né, o que você fazer para que você fique bem. Você pode também procurar uma unidade básica de saúde do nosso município, né, todas as unidades básicas de saúde, os PSFs, você pode procurar uma unidade básica dessa, como também você pode ir até o hospital municipal, né, para que você tenha atendimento. Mas se você está com sintomas, você suspeita, então você pode entrar em contato. Os testes, né, atualmente os testes, após a portaria, né, que foi publicada no dia 14 de julho, não foi, Aline? Os testes no estado de Pernambuco, eles estão sendo feitos, né, para os pacientes que apresentam sintomas, né, conforme a indicação médica. Então, a gente está fazendo tanto teste rápido, que a pessoa precisa estar com 10 dias, né, de sintomas, porque o teste rápido não adianta você fazer com menos de 10 dias de sintomas, e aí tem o SWAB, que você pode colher entre o 3º e o 7º dia de sintomas. As unidades básicas de saúde também, elas têm um telefone, e você pode estar entrando em contato também. Nas unidades básicas de saúde, nos povoados, lá no Gama, Açude Novo e Armazém, nós temos uma ambulância também que está à disposição. Lá na Vila do Espírito Santo, nós temos uma ambulância, tem a ambulância também do vereador Nilton, que sempre está à disposição. Na Pimenta, nós temos ambulância. Queimada Grande também, né? No povoado da Jurubeba, que atende também aquela região ali, né, vizinhas, e do Tamanduá, também está à disposição da população, para que você possa estar se deslocando numa urgência. Prefeita, antes de encerrar, chegou uma pergunta aqui, uma última pergunta, a gente vai fazer ela, e agora sim a gente encerra depois dessa pergunta. Enviada pelo YouTube da Prefeitura de São Bento do Una, pela Sônia Alves. Prefeita, qual a previsão de reabertura da Feira do Gado? Sônia, eu falei até no início, né, da nossa apresentação, mas é importante falar porque a Feira do Gado, né, as feiras de animais nos municípios, elas são de fundamental importância. E eu entrei em contato com o secretário Dilson Peixoto, que é o secretário de Agricultura do Estado, na semana passada. Eles disseram que estavam com dificuldade porque os técnicos da Adagro, que é aqueles que fazem a guia de transporte animal, que é o GTA, né, nos currais de gado, nas feiras de gado, a grande maioria desses fiscais da Adagro, eles tinham mais de 60 anos ou estavam no grupo de risco, então eles foram afastados. Então, essa semana, o governador Paulo Câmara convocou, né, que tinham sido aprovados no concurso 50 fiscais da Adagro. Então, eles devem estar tomando posse, e à medida que eles forem tomando posse nas unidades da Adagro, né, nos municípios, as feiras de gado, as feiras de animais, elas vão estar retomando. Eu acredito que talvez em agosto a gente já tenha a retomada dessas feiras de animais e a feira de gado daqui de São Bento do Una, se Deus quiser.
Muito bem, sem mais perguntas enviadas pelas redes sociais, nós gostaríamos de agradecer a todos dos veículos de imprensa que participaram e retransmitiram a nossa coletiva. Também agradecer a todos que fazem a assessoria de comunicação da Prefeitura de São Betuna pelo apoio na realização deste trabalho. Antes de passar a palavra para a prefeita e para os secretários, nós que fazemos a Prefeitura de São Betuna e principalmente da assessoria de comunicação, gostaríamos de prestar solidariedade, né, à família do locutor da Rádio Asas FM, Edinaldo Guedes, que se encontra cometido pela Covid-19 e teve 2 paradas cardíacas e encontra-se em situação bem delicada no hospital, de acordo com a informação que recebemos agora há pouco lá da funcionária da Asas FM, Nara, ela que tem atualizado a gente, e a gente gostaríamos de prestar solidariedade à família de Edinaldo Guedes e torcer pela pronta recuperação deste profissional que muito tem ajudado nas divulgações das ações do governo São Betuna Melhor a Cada Dia. Desde já agradecemos mais uma vez a participação de todos e passaremos a palavra agora para a prefeita de São Betuna, Débora Almeida, fazer suas considerações. Daniel, e teve até em algumas, né, coletivas, Edinaldo Guedes mandou perguntas, né, participou da nossa coletiva, e de 15 em 15 dias a gente sempre estava lá na Asas FM, com aquela conversa, com aquele bate-papo, e muitas pessoas de São Bento do Una sempre acompanham o programa dele lá na Asas FM, então nossa solidariedade, né, um cara novo, 47 anos, e a gente não sabe, né? Ninguém não sabe, né? Ninguém pode dizer que é imune a esse vírus. Então a gente pede também, né, nossa solidariedade, se Deus quiser vai dar tudo certo e ele vai sair dessa. Né? Eu quero aqui também, né, passar aqui para Dácio, depois para a Aline, e aí a gente fecha com as nossas considerações. Agradecer primeiramente o pessoal da assessoria de imprensa, que sempre com esse trabalho muito pontual, às segundas-feiras trazendo a coletiva de imprensa, deixando o pessoal atualizado. Então, parabéns a eles por mais uma bela coletiva de imprensa, né? Agradecer a todos que acompanharam, que enviaram as perguntas, e dizer que a gente, como sempre falamos aqui nas nossas entrevistas, estamos sempre de braços abertos, né, de ouvidos bem abertos para escutar, responder alguns questionamentos, né, e tirar dúvidas. Estamos lá, a Secretaria de Cultura sempre funcionando, a gente momentaneamente está no comando das barreiras sanitárias, né, porque a gente tem que ser um pouco de tudo nessa pandemia e sempre ajudando, mas a qualquer dúvida sobre cultura, sobre os esportes, a gente está lá sempre a postos e respondendo a vocês. Então, agradecer mais uma vez e até a próxima. Helene? Boa noite, né? Mais uma vez eu queria agradecer a todos os profissionais que estão à frente, né, na linha de frente. Em especial, hoje eu agradeço ao pessoal da atenção básica que vem acompanhando, né, os casos, que vem monitorando, que vem nos trazendo essas informações diariamente de como os nossos pacientes estão. Parabenizar também a equipe do Telemedicina, nós estamos tendo um retorno muito bom. O pessoal está gostando muito do atendimento, então parabéns pelo trabalho que está sendo prestado a todos vocês que estão por trás, né, do atendimento. Então, muito obrigada ao pessoal do hospital, enfim, vigilância sanitária, epidemiologia. Muito obrigada pelo trabalho que vocês vêm fazendo. E, mais uma vez, também dizer que nós, como Secretaria de Saúde, estamos disponíveis para qualquer dúvida. Podem nos procurar, tanto na Secretaria de Saúde, como nos veículos de comunicação da Prefeitura. Então, uma boa noite e até a próxima segunda-feira. Eu quero agradecer, né? Agradecer a Dácio, agradecer a Aline, agradecer a todos vocês, né? Veículos de comunicação, Paulo Muniz, Risângela, Guilherme Aguiar, Evandro, César Silva, TVSB Una. Né? Muito obrigada a todos vocês que fazem essa transmissão e sempre participam, mandando seus questionamentos, suas perguntas. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanham, né? A Rádio Espírito Santo FM, a Rádio São Bento FM, a todos vocês, muito obrigada também a vocês,
que nos acompanham toda segunda-feira, como também na sexta-feira, e colaboram, né? Porque se hoje a gente infelizmente nós temos, né? Nós tivemos óbitos no nosso município, nós perdemos pessoas queridas, né? Mas também nós tivemos muitas vitórias, né? Muitas vitórias e que elas acontecem e elas estão acontecendo em razão dessa união, né? Dessa união da população, dessa união dos profissionais, é a união como um todo, né? A gente está lutando, né, juntos para vencer esse vírus, essa adversidade, né, que ninguém nunca imaginou que a gente poderia viver uma situação como essa. Eu quero aqui agradecer, né, a Deus, e aí eu quero mandar um grande abraço, né, em especial para a vereadora Cícera, né, Cícera da Rua Nova, que vem se recuperando, né, ela está internada aqui no Hospital Municipal do nosso município, falei com ela mais cedo, ela vem respondendo bem ao tratamento, logo, se Deus quiser, ela está em casa. Então, na pessoa de Cícera, né, de seus familiares, de seus amigos, eu quero aqui mandar um grande abraço para todos os nossos pacientes, todos eles, né, que passaram pelo Hospital Municipal, que foram atendidos, né, que já estão curados, a todos vocês. Muito obrigada, que Deus possa os abençoar, né, e conceder muita saúde e muita felicidade. Muito obrigada, Daniel, muito obrigada, Naldinho. Se Deus quiser, na próxima segunda-feira, às 18 horas, a gente vai estar aqui novamente passando notícias boas. Se Deus quiser, a gente vai trazer uma notícia, né, dizendo que a reabertura do comércio não impactou tanto, né? Se Deus quiser, com notícias boas. Vamos acompanhe os boletins, principalmente a partir da próxima quarta-feira, que ele já vai refletir essa reabertura do comércio.